Mulher, ô mulher, não tenha medo do seu marido. Se ele é bom na faca, eu sou no facão. Se ele é bom na reza, eu sou na oração. Se ele diz que sim, eu digo que não. Se ele é cangaceiro, eu sou lampião. Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem. Hoje vamos falar sobre as 3 principais linhas que trabalham dentro da Umbanda, como as linhas principais do Nordeste brasileiro. Eu vou falar sobre marinheiros, vou falar sobre os baianos e sobre também os cangaceiros. Mas qual é a questão? Existem muitas outras entidades que também trabalham sobre a força do nosso Nordeste brasileiro. Como, por exemplo, temos também a família de Léguas, mas que não é tão comum a gente ver dentro da Umbanda, mas dentro da Jurema, sabe? Dentro da linha de marinheiros, a gente consegue ver que tem marinheiros, jangadeiros, tem também os canoeiros, os piratas, que depois de um certo tempo foi retirado e criou uma linha própria, mas que isso também não dentro de todas as casas. Temos os marujinhos, que durante um período também foi retirado, né, em algumas casas e que vem como linha única. E também temos os marujos, entre outras vastas entidades de diversas forças, como por exemplo até mesmo as sereias. Também tem as marinheiras, mas que é muito mais difícil de se ver em terra. Eles trabalham para limpar mentes agitadas, trabalham trazendo a fertilidade, trabalham trazendo a limpeza e o descarrego, tanto físico quanto também o mental. Então, quando a gente sente nosso mental assim muito cansado, muito pesado, muito sujo, eles vêm trazendo essa limpeza mental e também o nosso físico. Por isso que também a gente pode chamar eles para trabalhar com a cura, tá bom? E o marinheiro, por estar sempre assim trabalhando no mar, pescando, ou então em rios também, tá, gente? Que nem é todo marinheiro que a gente pode associar ao mar. Tem marinheiros que trabalham com a força do rio. Então, quando ele tá lá pescando, ele tem que aguardar o tempo do peixe ir lá e abocanhar, e não necessariamente do tempo que ele quer. Ele vai lá e nos ensina a importância de saber esperar, a importância de aguardar. Então eles nos auxiliam a ser menos ansiosos, sabe? Eles nos ensinam que às vezes a gente fica falando, pisoteando pra lá e pra cá, quando a gente tá ansioso, não adianta de nada. A gente tá afastando mais as coisas ao invés de trazer. Então eles são ótimos para isso. E por também trabalharem com o campo das águas, ou seja, aquela parte mais emocional, nos ensina também o como não é bom carregar mágoas em nossos corações. Então eles nos auxiliam também trazendo a limpeza dessas áreas, o que eu acho que é muito importante. Bom, eles gostam de beber de tudo. Marinheiro, eu fico pasmo. Como eles comem praticamente de tudo e bebem de tudo. Mas é muito comum a gente ver dar cerveja para eles, tá bom? É com bastante espuma. Também é muito comum a gente ver dar para marinheiro a cachaça e o gin. Mas isso pode variar também de marinheiro para marinheiro. Também, e quando eu falar marinheiro, gente, eu estou incluindo canoeiro, estou incluindo marinheira, marujinho. Marujinho, então, depende, porque tem casas que dá bebidas para marujinho e tem casas que não dão bebidas para marujinhos, tá bom? Então isso pode variar também. Então, sobre essa questão da linha de marujinhos, é um pouco complexa, mas talvez eu aprofunde ela um pouco mais para o final do vídeo. Enfim, a linhagem de marinheiros, normalmente, eles bebem bastante bebidas variadas. Então, qual que é a questão? Você pode dar, às vezes, para eles um vinho, um de rum, tanto que tem até um ponto, né, uma cantiga que é: marinheiro marinheiro quer beber vinho. Marinheiro marinheiro quer beber vinho. Marinheiro quer farda branca enfeitada com azul marinho. Marinheiro quer farda branca enfeitada com azul marinho. E fica repetindo. Porém, você pode dar para eles cachaça, rum, pode variar. Então eles, assim, eu fico pasmo. E como eles gostam de variedade, tá? Então, quer tratar do seu marinheiro, surpreenda ele com variedades de bebida. Cigarros também. Eu já vi eles fumando charuto, cachimbo, já vi fumando cigarro de palha, cigarro normal, cumbaiá já vi fumando. Então eles, tipo, aceitam de tudo. Eles são uma linha, assim, que, como viveram de uma realidade, assim, bem pobres mesmo, eles trazem esse arquétipo da gente aceitar aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente pode trabalhar, entendeu? Eles são muito assim: quem não tem cão caça com gato.
Então eles trazem essa humildade pra gente. E isso é muito legal e é muito bacana. Os pratos principais, geralmente, é peixe pescado mesmo. É feito na folha de bananeira. Mas a gente pode dar diversos frutos do mar para os marinheiros. Podemos dar farofas para eles comerem junto com o peixe. Já vi marinheiro que gosta de comer cuscuz, mas isso pode, como eu já falei 1000 vezes, variar de marinheiro para marinheiro. Então vocês têm que ter a ideia de que tudo que eu falo de comida, ou de bebida, ou de oferenda, pode variar de entidade para entidade, porque as entidades podem acabar pedindo de um jeito que eles gostam mais, tá certo? Vocês vão ver imagem de marinheiros com um capzinho, com a roupinha bonitinha, tudo assim posturadinhos. E aquilo não é a realidade, tá, gente? Se for, é a realidade de 1 ou 2 marinheiros, entre, sei lá, 50. A maioria dos marinheiros estavam ali com roupas, às vezes, velhas, sujas, que tinham que lidar com uma pobreza extrema, que depois voltavam assim para a terra e depois saíam do mar ou dos rios, voltavam para as terras e traziam consigo os peixes para poder vender, para poder comprar um pouco de comida para eles, porque eram pessoas que não eram tão apoiadas assim pelo governo, não tinha muita ajuda das pessoas, eram pessoas assim que não eram bem tratadas, sabe? Eram pessoas bem deixadas de lado. Então, isso a gente pode ver até mesmo com as imagens de pombagira em si, né? Toda pombagira tem que ser magrinha, branquinha, isso e aquilo, é bem sexy. E, gente, pelo amor de Deus, né? A gente sabe que não é bem por aí. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que tem um Exu asa negra, que não se mostra com a asa negra e que não é brancão tipo, igual a gente vê, sabe? Aqueles, tipo, uma imagem bem europeia do Exu, que é brancão com a roupa, sobretudo preto, tudo preto e novo, em torno de uns 20 anos, 30 anos. Não, ele já é um pouco mais gordinho, né? Um pouco mais velhinho. Então, gente, é essa a questão. Quem tem entidade sabe, quem trabalha com a espiritualidade sabe que as imagens nem sempre vão ser como realmente é ali a representação, tá? Então, quando vocês verem uma imagem de marinheiro, saibam que às vezes aquilo ali é só uma representação, porque na verdade eles tiveram uma realidade totalmente diferente e a representação deles é totalmente diferente. A maioria dos marinheiros, sim, enquanto em vida, bebiam e fumavam muito, muito. Mas por quê? Porque olha a vida que eles levavam, olha a vida que eles levavam. Então é claro que eles vão vir e vão estar lá assim, eita, assim, sabe? Tombando pra lá e pra cá. Porque eles chapavam o coco de tanto que bebia. Batida de coco, rum, vinho, cerveja, tudo que tinha. Por quê? Porque era a única forma que eles tinham de ver graça no mundo. Brincava, se divertia. Porque era uma vida tão triste e sofrida que vocês têm que entender isso. Não adianta a gente romantizar, falar que eles estão vindo tombando pra tudo que é lado porque é o barco, é o vento, é isso e aquilo. Gente, não é só isso, não é só isso, tá? Então a gente tem que entender que estudar Umbanda é estudar história. Olha a realidade dos marinheiros. Olha isso. Vocês têm ideia? Então, por favor, tá? A gente tem uma visão de marinheiro do exército. Tem marinheiros que correspondem da linha dos marinheiros que são marinheiros que se vestem e se portam tal como, ou que pudessem até ser marinheiros do exército? Sim, pode ter, mas a maioria não são. A maioria não são, tá certo? Marinheiros vem trazendo para você a importância que é você olhar a realidade do outro, tá? Tanto que tem quem diga, né, 24 horas. As minhas 24 horas é diferente de 24 horas de um filho de um bilionário, né? De um filho de um milionário, bilionário. Então, marinheiro traz essa visão pra gente. Traz que a 24 horas para um trabalhador é muito curta comparado para quem tem tempo sobrando. Então, marinheiro vem trazendo todos esses conhecimentos pra gente. Marinheiro é uma linha que é pouco falada, pouco valorizada, pouco cultuada, mas que se a gente for parar pra ver, é uma das linhas que às vezes a gente mais precisa no nosso cotidiano, porque a gente rala pra um caramba, trabalha pra um caramba, né? E a gente nem sempre é apoiado pelo sistema, a gente nem sempre tem nossos trabalhos reconhecidos, nem sempre a gente consegue sacar um mínimo de, um pouquinho de benefícios que a gente merecia, aquele valor mínimo, aquela merreca que a gente teve que ficar de joelhos implorando pro governo dar um pouquinho assim pra gente, sendo que era direito, entende? Então, os marinheiros,
eles trabalham com essa questão. É isso que eles acham errado, injusto, sabe? Então é uma linha que traz consigo com essa força, assim, e nos mostra a importância de abrir os olhos e enxergar além do que a gente está enxergando. Aí vocês vão me falar assim, nossa, mas você fala assim, faz parecer que a Umbanda trabalha muito ao lado de política. E o que eu falei nas primeiras aulas? Que Umbanda também é política. Então, a gente tem que olhar a história, porque a história daqueles marinheiros, a história das entidades, a história daquele baiano, daquele... Gente, vocês acham que aquele africano que foi trazido da África, escravizado, para ser explorado, realmente não vai ter 1% de política junto de história? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, sim, dentro da Umbanda tem causas de política no meio. E, além disso, a Umbanda também, ela, não só por si só, também é uma religião de resistência. A Umbanda é uma religião de resistência. E umbandistas são representações da resistência. Mas qual que é a questão? A gente também tem a resistência dos nossos ancestrais, dos nossos guias, dos nossos mentores. Então a gente carrega fios aqui para mostrar a resistência daquele povo que foi trazido, daquele povo que foi explorado, daquele povo que foi assassinado, que foi estuprado na maioria das vezes. Então vocês têm ideia do que a gente está carregando aqui no nosso pescoço? Não é só uma linha de trabalho, não é só. A gente está carregando uma história. Então, por isso que é muito importante vocês terem essa noção de que quando eu falar alguma coisa aqui, eu não estou fazendo apologia à direita ou à esquerda, algum partido ou outro. Eu estou falando sobre história e sobre o que é a Umbanda de verdade. E se você não gosta disso, então você não está preparado para a Umbanda. Porque a Umbanda é analisar pontos com uma visão neutra, mas também a gente tem que parar para analisar que a gente não pode apoiar causas ou apoiar forças que vão contra o que a gente carrega aqui, ó, no nosso pescoço. Eu não posso apoiar algo que vai lá e quer explorar pessoas pretas, pessoas vermelhas, pessoas no geral. Olha o que eu tô carregando aqui no meu pescoço. Como que eu vou ser xenofóbico, como eu vou ser preconceituoso com o pessoal da Bahia, do Nordeste, como eu vou zoar, como eu vou fazer chacota o sotaque nordestino, sendo que eu tô carregando aqui, ó. Aqui. Então, entendem o que eu tô querendo dizer? Então, por favor, não achem que eu tô fazendo algum tipo de politicagem aqui, tá certo? Quer criar um primeiro contato com o marinheiro? Quer se aproximar do seu marinheiro e não sabe como fazer isso? Acenda uma vela e fale assim: marinheiro, me ajude a ser grato por aquilo que eu já tenho. Por favor, me ajude a enxergar como eu sou sortudo por ter minha casa, minha família, meus amigos, por eu ter condições financeiras para estar aqui acendendo essa vela pro Senhor. Mesmo que eu tenha ficado sem um tostão depois, mas uma vela eu tive condições de comprar. Porque às vezes aquele marinheiro que estava no mar não tinha condição de acender uma vela para Nossa Senhora dos Navegantes, para Nossa Senhora da Conceição, para seja o que for que eles acreditavam. Então, no túmulo de sua mãe, de seu pai, que muitos deles também nem família tinha, então, eles às vezes não tinham condição para acender uma vela. Então fala: agradeço, me ajude a dar valor a tudo que eu tenho. A minha meia, meu calçado, minha cama, a minha camiseta, minha calça, minhas peças íntimas. Eu agradeço por tudo. Agradeço pela refeição que eu fiz, marinheiro. Porque muitos iam dormir com a barriga doendo e fazendo barulho de fome. Você pode pedir também para marinheiro equilíbrio, já que muitos precisavam ter equilíbrios, né? Dentro da canoa, dentro do barco, porque fica assim, às vezes, tremendo, né? Então eles precisam, às vezes, também ter o equilíbrio. Então, é uma boa opção do que pedir. A fertilidade, por mais que possa ser associado mais a marinheiras em si, também pode ser associado a marinheiro. Por quê? Porque eles vêm na força das águas, vêm na força do mar, vêm na força da limpeza. Então eles limpariam seu útero e traria para você ali a semente que vai fluir, que vai florir, que vai dar frutos, que vai dar em algo, tá bom? Então eles poderiam ajudar sim com isso. E quando a gente fala sobre ser grato, não significa que você deve apenas agradecer pelo que tem e não desejar mais. Não, a gente pode desejar mais, a gente tem que desejar mais. Só que a gente também tem que ser grato pelo que temos. Então por isso que você pode falar assim: marinheiro, eu sou grato por tudo que eu tenho, mas agora eu peço que o Senhor me traga o tesouro que está no fundo do mar. Me traga o tesouro que está escondido. Põe em minhas mãos, marinheiro. Me traga. Eu vou saber usufruir desse dinheiro. Eu vou saber usufruir. Eu vou comprar coisas para mim, coisas para o meu bem. Vou ajudar aqueles que precisam.
vou fazer a caridade, que eu tenho certeza absoluta que fartura vai ter em sobra na sua mão, vai ter sobrando na sua mão. O João do Mar, do Alexandre Comino, uma vez disse a seguinte frase: o mar é a vida, incontrolável, e o navio é você. Então vocês entendem o que ele quis dizer? Por isso, deixe o mar te levar, deixe o mar te guiar. Claro que você às vezes vai ter que fazer algumas coisinhas para o barco ser guiado de uma melhor forma. Então, atiçar a vela, jogar âncora, fazer isso e aquilo. Mas, ainda assim, deixe o fluxo do mar te comandar às vezes. Não se preocupe tanto, tá certo? Às vezes um bom marinheiro só precisa deitar, olhar as estrelas, respirar fundo e já é o suficiente. Deixar o mar guiar. Bom, os marujinhos, como eu falei, eu vou retornar. Os marujinhos não são crianças como, por exemplo, a gente tem o Pedrinho, a Mel, o Luquinhas, a Aninha, o Zequinha, Rosinha, Margarida, Joaninha. A gente não são desse tipo, é diferente, tá? É como se fosse um Exumirim, tecnicamente, mas não é exatamente isso. Normalmente são crianças que foram abandonadas e os marinheiros acolheram, ou então foram filhos dos marinheiros. Pode ser várias coisas, tá bom? Eles normalmente têm em torno de 12, 8, sabe? 9 anos, 10 anos, mas também a gente pode encontrar às vezes eles um pouquinho mais velhos, tá? Em torno de uns 14, 15, tá? Mas pode acabar variando. Na maioria das vezes eles não fumam e não bebem, tá? Então o que pode dar para eles? Água de coco, pode acabar dando às vezes também refrigerante. Tem casas que dão manjar de coco, tem casas que dão para eles peixe, tem casas que dão coco, tem casas que dão... enfim... O alimento vai depender muito dos marujinhos, tá? O que ele pedir é o que ele gosta. Mas brinquedos, pode dar? Pode. Chupeta? Pode, mas não é tão comum, tá? Não é tão comum, não. Eu nunca vi marujinho chupar chupeta. Mas, se ele pediu, tá bom. Brinquedos também, eu confesso que eu nunca vi marujinho brincar com brinquedo. Mas se ele pediu, tá bom. Então, eles são uma face infantil? São. Mas pense na realidade que eles estavam vivendo, tá? A realidade de ver o pessoal ali pescando, o pessoal pegando, fazendo comércio, vendendo, desde muito cedo prenderam assim já as lábias, porque tinha que ter jogo de lábio para conversa, para poder vender isso e aquilo. Então, eles cresceram muito cedo, são crianças que cresceram muito cedo. Então, eu não sei se talvez o seu marujinho, se você tiver um, ou se você for trabalhar com um, vai aceitar brinquedos ou coisas assim, tá bom? Então, é uma coisa a se pensar, tá certo? Agora, vamos para os baianos. Baianos são fortemente ligados à fé. Mas, Vitor, a fé não seria aqui o branco para pretos velhos? Sim, mas não só por isso. Porque os baianos, além de terem a conexão, sim, claro, com pretos velhos, também qual que é a interferência e qual que é a outra questão que a gente pode ver? É que os baianos, eles também trazem consigo o contato com os orixás, o contato com a ancestralidade, o contato com os africanos. Então eles trazem consigo uma conexão assim, sem igual com a África e com os ensinamentos trazidos da África. Em muitas casas é uma linha regida por Inhaçã, né? Mas não há uma regra, já que baianos trabalham, na verdade, sobre a irradiação de todos os orixás, sobre todas as forças, sobre toda a ancestralidade, sobre sua própria força, na verdade, principalmente. Então, quando você quiser olhar para o seu baiano, olhe com um olhar de ancestralidade, de poder já antigo, e não só com o olhar de algum orixá, tá certo? Eles cantam, dançam, se divertem, fazem piadas, brincadeiras, mas nem todos são assim. Muitos podem vir sérios e ir embora sérios. Muitos podem ser bonzinhos, mas muitos podem ser mais reservados. Alguns dançam mais, outros dançam menos.
outros são mais velhos, outros mais novos. E isso é indiferente. Mas uma coisa é fato, o sangue nordestino escorreu no sangue desta entidade que está em terra. A ancestralidade nordestina está presente naquela entidade. Sendo assim, é muito comum ver em gira de baianos tocar, às vezes, o som do berimbau, do atabaque, ou coisas que fazem alusão à capoeira. Então, não tem problema, às vezes, você ir lá e, quando for fazer uma firmeza para os baianos, deixar tocando, assim, um ponto com um berimbau de fundo, ou então, às vezes, deixar apenas o som do berimbau, sabe? Isso vai ser de grande agrado, já que faz parte da ancestralidade daquela entidade. E eu acho que vocês já sabem disso, mas eu vou ressaltar. Vocês não vão mudar quem vocês são quando vocês incorporam. Vocês vão ser vocês. E vocês vão estar sendo apenas uma ferramenta de trabalho. Por exemplo, eu uso óculos. Quando eu coloco óculos, muda um pouco minha aparência, claro, mas minha voz continua igual, meu cabelo continua do mesmo jeito, minha altura é a mesma. Se você me pesar, eu vou ter a mesma quantidade de quilos. Só que qual que é a questão? Muitas pessoas acham que quando elas incorporam, só por ter uma entidade ali acoplada a ela vai falar já, oxê, bichinho, não sei o que. Não é bem por aí. Me traga um vatapá, me traga um acarajé. Não é bem por aí, gente, pelo amor de Deus. Então, não tem problema você trazer seu baiano e seu baiano falar com o sotaque que você fala, tá? Então, não forcem isso. Não forcem. Assim como tem sim baianos que mudam a fala do médium, tem outros que não falam, não mudam, não falam com sotaque baiano. E tá tudo bem, o sotaque nordestino é lindo, mas qual que é a questão? Você pode querer? Pode querer, mas seu baiano não quer falar assim, então tá tudo bem. Eles trabalham com a adaptação, trabalham trazendo a resistência, trabalham contra pensamentos fechados, tá? Então, se tem uma pessoa com mente muito fechada no seu caminho, seja os seus pais, seja pessoas de fora, seja seu patrão, seu chefe, gente chata, fala pros baianos dar um jeito. Que baiano é a resistência contra a opressão, contra pessoas com mente fechadas, com pessoas com mente assim, preconceituosas, mente julgadoras. Então, peça para baiano que baiano vai dar um jeito. E uma coisa que baiano odeia é injustiça. Mas fique com o meu baiano falando, é melhor você escutar da boca dele do que da minha, né? Então vamos lá! Primeiro eu queria saber como que funciona a linha dos baianos. Ô bichinha, a linha dos baianos é uma linha que tem dentro dela. Tem os pais de santo, que quando morreu virou linha do baiano. Tem mãe de santo, que morreu virou Nossa. linha de baiano, benzedeiro. É o povo que tem o conhecimento da magia. É o povo que tem o conhecimento do oculto, do lado espiritual. Então, é uma linha onde só tem a gente que tem esse conhecimento. Tá certo. É uma linha que traz consigo uma herança muito grande. Muito grande. E traz o conhecimento de muita coisa que hoje em dia já se perdeu. O baiano conhece a força das ervas, a força que um alimento pode ter, a força que uma pedra pode ter. Traz conhecimento de tudo. Tá certo. E todo baiano, ele vem da Bahia? Todo baiano vem do Nordeste. Do Nordeste. Porque tem outras linhas que vem dentro da linha de baiano. Porque tem uma linha que vem lá pro alto Nordeste, tem outra que vem lá mais pra baixo, tem outra que vem mais pro meio. Entendi. Tem a linha do cangaço, a linha do lampião, né? Lampião. Sim. E... Que é uma linha muito boa de trabalho. É um povo que ajuda muito as mulheres que ficam tendo problema com o homem. Entendi. É uma linha muito boa. Mas que, pra conhecer, tem que estar preparado. Mas o povo da Bahia é isso.
É um pouco de cada gente. Um pouco de cada canto. De cada canto. E tem, dentro da Bahia, o culto dos mestres, Culto dos mestres? os encantados, Ah, tem a família de Légua, mas que nem da Umbanda não trabalha. entendi. Mas tem Mas outras bandas. entendi. Quais cores que normalmente são associadas aos baianos? É o amarelo, o preto, o branco. Mas baiano aceita qualquer cor que você pôr pra baiano, baiano tá aceitando. Nossa, até o preto, então. Até o preto, que baiano também trabalha com a magia da outra banda. Hum, Baiano tem um pé na direita e um pé na esquerda. Cada linha o baiano mexe. Galo cantou de madrugada. Oi, tá na hora da baianada. Então, pode ser tanto durante o dia quanto à noite, que baiano pode trabalhar de qualquer forma. Trabalha tanto no sim quanto no não, tanto no positivo quanto no negativo. Baiano trabalha em tudo que é lado. Então, o que a gente pode pedir pro baiano são várias coisas, né? Toda entidade você pode pedir tudo, na verdade. Mas as entidades têm pontos que trabalham melhor, pontos que não trabalham tão bem. Mas que também pode trabalhar, mas que vai demorar um pouco mais. E você não pode jogar tudo em cima de uma entidade só. Tem que dividir as tarefas também. Sim. Para os baianos, principalmente, Pros as baianos, pessoas pedem o quê? cura, quebra de demanda, Ah, feitiçaria, tanto da boa quanto da ruim. A magia, pra quem tá fazendo, se eu tô fazendo com uma pessoa que bateu em você, com você sem ter feito nada, se eu tô fazendo uma macumba, se eu tô fazendo uma demanda, tô fazendo um feitiço pra alguém que te bateu e então você é bom. não fez nada, Então é bom. mas pô, tá sendo ruim. Sim. Então é relativo. O bem e o mal. O bem e o mal não existe. Isso é algo do mundo dos seis aí. Do outro lado a gente não vê quem é mal, quem é bom. A gente vê o que fez de certo e o que fez de errado. Entendi. Quem foi errado e quem foi o certo. Você tinha citado algumas oferendas, né? Para os baianos, por exemplo, o vatapá, o acarajé, também tem o caruru. Mas o que mais que pode ser dado para os baianos? Quebra-queixo, água de coco, coco, pode dar. Depende muito do baiano, na verdade. Depende do baiano. Depende. Depende muito. Tem um baiano que gosta de feijoada, então isso pode acabar mudando um pouco. Varia bastante. De baiano para baiano, de entidade para entidade. Isso pode acabar mudando. Então tem uns que gostam de cachaça, tem outros que gostam de vinho, tem outros que gostam de água, tem uns que gostam de café. Nossa, Tem uns que gostam de café com cachaça. varia. O seu João gosta do que, principalmente? Que der, eu tô tomando. Tá certo. Tem outros que gostam de cigarro de paia, outros que gostam de charuto, outros que gostam de cigarro normal. Entendi. E os baianos e os cangaceiros, eles possuem conexão? Eles não são os mesmos, né? Não são os mesmos. Cangaceiro é uma coisa. Lampião é uma coisa. Baiano é outra. Boiadeiro é outra. Marinheiro é outra. Então cada um no seu. Tudo diferente. É diferente. Mas quando fala a linha do baiano, acaba vindo cangaceiro. Ah, entendi. Porque faz parte do Nordeste. E muitos baianos não nasceram e morreram na Bahia. Muitos passaram também para os outros lugares. Ah, sim. Por isso que também baiano trabalha com adaptação. Adaptação. Muitos baianos perderam até o jeito de falar com seu sotaque para poder falar de outro lugar, Nossa. para poder fazer parte da adaptação. Então baiano ajuda você a se adaptar quando tá tudo meio fora do jeito que você tá acostumado. Entendi. E uma outra pergunta também é o que acontece quando a gente faz um trabalho espiritual e depois conta para as pessoas que a gente fez e como foi esse trabalho. A gente se ferra, se lasca, né? Isso não é bom, mesmo para quem a gente confia? Pra ninguém. Quando você tá fazendo você tá fazendo, eu tô fazendo isso aqui com você, ó.
Tô fazendo aqui um negócio pra você. Tem que estar você e eu só. Ou se eu não tô aqui incorporado, mas você tá fazendo pra mim, não pode ter ninguém do seu lado, só você. Só eu. Porque o que o outro pode pensar, o que o outro pode imaginar, o que o outro pode emanar, corta às vezes. Entendi. É como se fosse uma rua longa, que começa a dar cortes. Daí faz encruzilhada, faz outras bifurcação, faz outros caminhos, faz uns atalhos. Então o seu caminho que era pra trilhar reto, começa a perder o foco. Perdeu o foco. E não por culpa sua, mas foi porque alguém que você colocou no caminho pra poder, Entendi. pra atravessar. E uma última pergunta também é a questão de um conselho de como levar um dia mais feliz. Pra levar um dia feliz, você tem que tirar da sua vida aquilo que não te faz feliz. É essa a verdade. Muitas das vezes as pessoas não são felizes porque estão num trabuco que não gosta. É num trabalho, né? Sim, sim. Você tá num trabalho que você não gosta. Tá dormindo ao lado de uma pessoa que você não gosta mais. Tá fazendo alguma coisa assim. Então você tem que cortar já. Esse é o meio de ganhar dinheiro, seu trabuco. Você quer pataco, vai ser através do trabuco, mas se você pode ter uma outra escolha, fazer algo que você gosta mais, se lasque, vai atrás do que você gosta mais. Certo. Que às vezes não adianta ter o bolso cheio e junto do bolso cheio uma cabeça cheia. Verdade. Então você tem que fazer mais o que você gosta. Quer ter uma vida mais feliz, um dia mais feliz, precisa ter cabeça. Tem que ter a cabeça para pensar. Ó, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou deixar. Porque se você falar assim, vou deixar isso chegar do meu judeu, você vai falar assim, isso aqui é uma pessoa boa. Mas tem tanta gente que às vezes acaba deixando perto de vocês que não são bons, então vocês têm que aprender a ver melhor as coisas. Sim. Porque às vezes quem vocês mais gostam é os que mais estão lá, ó, fudendo vocês por trás. Verdade. Então, vocês precisam começar a pensar melhor. Que isso vai fazer vocês levar uma vida melhor. Uma vida mais feliz. Tá certo? Tá certo. E agora vamos para a polêmica, para a bomba, para o problema para muitas pessoas. E para o inexistente para muitas pessoas. Mas, contando agora com 2024, tá? Faz 86 anos de cangaço. Ou seja, vamos falar sobre quem? Sobre esses que trabalharam muito em 1920 até aproximadamente 1938, por aí. Os cangaceiros é uma das linhas mais polêmicas dentro da Umbanda, porque, como você já sabe, para alguns são heróis, para outros não, para outros são vilões. Mas seja qual for, se eles estão descendo na Umbanda, é porque resistiram. Eles são linhas que, tecnicamente, é a linha mais nova dentro da Umbanda, tá? É uma das linhas mais novas dentro da Umbanda. Tanto que é uma linha que vocês vão ver que muitas pessoas não trabalham. Primeiro, por preconceito. Segundo, porque não tem conhecimento. Porque é uma linha muito nova, muito recente, tá? Mas é uma linha magnífica. Você tá conversando com um cangaceiro, você vai pensar que você tá conversando com um baiano virado para a esquerda. Ou até pior. Porque eles são muito rígidos, são muito bravos, impõem respeito, eles zelam muito pelo respeito, tá? Não gostam de patifaria, não gostam de brincadeira. Eles são muito sérios, mas vocês podem pedir tudo que vocês quiserem, que eles vão ajudar. Com cura, eles vão saber trabalhar. Por quê, né? Por causa que lá na época na qual eles viviam, eles tiveram que aprender a lidar com a cura. Precisaram saber usar ali alguns medicamentos que tinha, poucos recursos para poderem sobreviver. Além disso, a caminho. Você está se sentindo perdido, não sabe para onde percorrer, não sabe o que fazer, não sabe qual atitude tomar, fala com cangaceiros. Porque os cangaceiros reconheciam, principalmente Lampião, né? Sabia cada canto assim do Nordeste, sabia cada canto onde ficava ali uma conexão fácil com outros estados, isso e aquilo. Sabia as melhores rotas de fuga, os melhores caminhos. Então, eles sabem trazer o caminho para você, tá? Eles sabem te guiar para o melhor caminho. Então, não tenha dúvidas em relação
há cangaceiros que podem ter certeza absoluta que eles vão saber te guiar. Tá precisando de dinheiro, tá apertado, você é uma pessoa que trabalha pro patrão, trabalha pra patroa e o trabalho não é reconhecido, não é valorizado, seu dinheiro parece que não para na sua mão. Fala com os cangaceiros, que os cangaceiros vão trazer esse dinheiro pra você, sim, tá? Eles fazem esse dinheiro aparecer pra você, sim. E por sinal, eles adoram dinheiro. Chapéus sempre bem enfeitados, as roupas de couro, gostavam de corrente, gostavam de estar sempre bem arrumados, tá bom? Então, é uma linha que traz consigo, sim, esse domínio em cima do dinheiro. Então você quer estudar sobre cangaceiro, sobre o Lampião, sobre Maria Bonita dentro da Umbanda? Então você vai ter que estudar quem são eles na história. Na história. Lampião, Maria Bonita, Curisco, entre outros cangaceiros, são um símbolo. São símbolos, são pedaços de história, são pessoas que viveram e que, se estão trabalhando hoje dentro da Umbanda, é porque eles têm o que trabalhar, eles têm o que trazer, senão eles não estariam aqui dentro da nossa amada Umbanda. Eles estão dentro da Umbanda por conta também dos seus impactos culturais e históricos, né? Alguns acreditam também que eles se encantaram e, consequentemente, estão trabalhando agora do outro lado. Então, se você quer estudar sobre eles, você tem que entender que você não pode estudar em cima dos coronéis, das histórias que as pessoas contam hoje em dia. Vocês têm que pegar e conhecer a história dos cangaceiros baseado de quem viveu naquela época, dos sertanejos que conheceram a seca, que conheceram a dor, o sofrimento, a pobreza, a fome, tá bom? Vocês têm que conhecer quem conviveu com esses lampiões, com esse lampião, quem conviveu com esses cangaceiros. Você tem que buscar conhecer quem passou por essa realidade. E não agora esses jovens, ou então um pouco mais velhos, mas que nem chegaram a conhecer, sabe? Que não tem ligação nenhuma, que nem nordestinos são. Então, é esse o ponto. Quer estudar sobre cangaceiros? Você tem que começar lá pro Nordeste. Então, busque conteúdos de pessoas que estão lá no Nordeste, que passaram a vida no Nordeste, que cresceram no Nordeste, que escutaram histórias do Nordeste baseado em cima do Lampião, dos cangaceiros, de Maria Bonita, tá certo? E a história, você tem que saber separar muito bem, que tem muita mentira no meio. Principalmente pelo quesito de que tem gente... que eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Tem gente que acredita que Lampião nem sequer teve a cabeça decapitada, nem foi pego. Tem gente que acredita que ele morreu na cama. Tem gente que acredita que Maria Bonita não era esposa dele, que era esposa do sapateiro, dos cangaceiros, e que ela tinha o sonho de ser também do cangaço, então foram lá, ela foi lá e se uniu, e aí eles abriram a porta para outras mulheres também adentrar o cangaço, né? Mas, gente, é muita coisa que eu tenho para poder contar para vocês, só que eu não posso passar em cima porque aí vai entrar opiniões minhas. Então, estudem vocês por conta própria, que aí vocês vão entender mais ou menos como que funciona, e vocês vão ver o tanto de história que vocês vão ver, o tanto de história que vocês vão encontrar, e cada uma com uma verdade, com uma opinião, com um pensamento. Mas lembre-se, os mais velhos sempre são os melhores para vocês escutarem. Sempre consumam conteúdos dos mais velhos e nordestinos, tá certo? Porque eles viveram, eles viram. Busque saber sobre o que Luiz Gonzaga acreditava, o que os outros que viveram ali acreditavam e gostavam ou não, se era ruim ou se não era. Porque você estudar história em cima de quem venceu é igual você estudar Umbanda perante a igreja. Então você ir para a igreja estudar Umbanda. Então vocês têm que conhecer sobre quem passou e quem viveu, tá certo? Se você tem problemas com obsessores, ou você é uma pessoa que parece que atrai inimigos, você chega num lugar, as pessoas já não gostam de você. Você chega nos lugares, parece que as pessoas já te querem mal. Parece que você vai pra tal lugar, você já se sente ameaçado, com medo de alguém te pegar, te fazer mal. Chame pelos cangaceiros, tá? Por quê? Porque cangaceiro chega no lugar, todo mundo já impõe respeito, sabe? Todo mundo já... Ele impõe respeito ali, todo mundo já fica assim com medo, coagido, todo mundo já fica querendo ir embora, querendo fugir. Então vocês têm que ter essa noção de que chamar por cangaceiro é bom por causa disso. Que qualquer coisa que você precisar, só chamar que eles vão lá. E que se é coisa ruim, saem correndo. Inclusive obsessor, tá certo?
mas também pessoas físicas em si. Quer proteger sua casa de assalto, de roubo, quer proteger de gente maléfica, gente ruim? Põe ali um cangaceiro no seu altar, põe ali os cangaceiros para você ver. Você vai ter uma patrulha, uma ronda na porta da sua casa que não vai deixar ninguém adentrar. Por serem nordestinos, gostam de comidas nordestinas, mas principalmente uma carne seca muito acebolada. Muito acebolada, tá bom? Eles adoram. Eles também gostam bastante de cachaça, tá? Então vocês podem pôr bastante bebidas para eles, porque vocês podem ter certeza que vai agradar eles demais. Todo cangaceiro é nordestino, mas nem todo nordestino é cangaceiro. Então quando a gente fala sobre a linha do Nordeste, baianos, cangaceiros, boiadeiros, que tem muitos boiadeiros que vêm na linha dos nordestinos, né? Vem da linha dos baianos ou dos cangaceiros. Se a gente fala sobre léguas, se a gente fala sobre marinheiros, que também muitos eram da Bahia, vocês têm que saber separar isso, tá? Que nem todos ali vão ter influência do cangaço. E não existia só o Lampião de cangaceiro, o bando do Lampião. Existia do Curisco, existia outros também. E muitos que descem na linha dos cangaceiros não eram necessariamente cangaceiros. Muitos eram pessoas que conheceram o inferno na terra, que conheceram o sertão, sabe como o sertão era. Então, muitos que vêm passaram por momentos históricos junto aos cangaceiros. E alguns eram o que eles chamavam de coiteiros, que basicamente seriam aquelas pessoas que apoiavam o cangaço, abrigavam eles na casa, davam de comer para eles. Então, muitos se tornaram espíritos que correspondem hoje na linha, mas que não são necessariamente. E junto a isso também temos aqueles que queriam muito e tinham sonho de se tornar cangaceiros, que não se tornaram, então hoje em dia retornam como espíritos que trabalham sobre essa linha, tá bom? Por ter um arquétipo muito forte, por ser uma linha muito deturpada, muitas casas não trabalham com eles sendo uma linha independente. Sempre colocam eles para vir quando tem os baianos. Ou então você incorpora um cangaceiro, ou você incorpora um baiano, sabe? Geralmente é assim. Mas hoje em dia está ocorrendo mais uma separação. Então hoje em dia você consegue trabalhar só com o seu cangaceiro. Não precisa necessariamente estar numa gira de baiano para ele vir. Então tem terreiros hoje em dia que faz gira só de cangaceiro. E tá tudo bem. Então eu acho isso muito legal. Muitos cangaceiros, perante a realidade que viviam, para ser escutados e vistos, precisavam sim matar pessoas e precisavam sim fazer coisas que eram negativas, né? Então muitos vêm hoje em dia também arrependidos e para trazer a lição de que não cometam o mesmo erro. Nossa, mas o cangaceiro é cangaceiro. Cangaceiro é ruim. Cangaceiro a gente não pode querer, não. Tá doido, cangaceiro? Uma linha ruim, uma linha maldosa, maléfica. Não se cultua cangaceiro. Então por que você cultua Exu? Você acha que seu Exu não fez nada de ruim? Pelo amor de Deus. Seu Exu vem assim, puro osso, só osso, caveira pura. Você acha que ele é o quê? Você acha que ele foi bonzinho pra ter essa aparência? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vocês têm que entender que os guias, eles fizeram coisas erradas, sim, em vida. Mas eles voltam para aprender. Mas é porque eles aprenderam do outro lado. Eles tiveram ali uma lição. Eles observaram, eles pararam e pensaram, caramba, o que eu fiz? E se eu morrer, se meu espírito for embora e levar consigo todo o conhecimento, se eles levarem toda essa lição que eu tenho para passar, todo ensinamento vai morrer e a história vai se repetir. Vocês sabiam que quem não conhece a história se repete? Por isso que as guerras sempre acontecem, porque as pessoas não estudam a história. Então, os guias vêm para poder fazer as pessoas olharem para dentro, não repetirem o mesmo erro e tentam apaziguar um pouco a cabeça que a gente tem, porque a nossa mente humana, vocês entendem um pouco de psicanálise? Se não, pesquisem. Tem o id, ego, superego. Gente, a gente tem uma mente assim, um lado animal gigantesco. Então a gente tem que controlar essas coisas. E os guias vêm nos ajudando a pôr essas coisas ruins, entre aspas, que a gente tem nesse instinto animal, para fora de um jeito positivo, né? E não de uma forma negativa que possa afetar os outros. Então isso é muito legal, isso é muito bacana. Então a gente precisa ter essa noção quando a gente está falando sobre espiritualidade e sobre os guias. Mas enfim, gente, foi essa a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sei que foi uma aula assim bem longa, bem polêmica, bem difícil o entendimento.
Mas eu espero que vocês tenham gostado do fundo da minha alma. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Eu acho que vocês estão notando que eu tô dando uma hipervalorização agora nas histórias, né? Que, por exemplo, a história dos orixás, a gente não pode se aprofundar tanto, que isso é uma coisa mais voltada pro candomblé. Porque candomblé que trabalha com orixá. Nós de Umbanda trabalhamos com entidades. Então, sim, nós de Umbanda devemos valorizar a história, tá certo? Valorizar a história do mundo. Fazer estudos antropológicos. Mas enfim, é isso, gente. Um beijo, se cuidem. Até a próxima aula. Marquem o jogo de cartas de vocês comigo. Tomem os banhos de descarregos de vocês. Firmem a velhinha de vocês. E, por favor, estudem história. Um beijo!